Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas milho, trigo ou soja. Pessoal, vamos dar uma olhadinha como é que estão os gráficos no dia de hoje. A gente tem aí petróleo caindo 0,79 no momento, ontem fechou com 1,22 de alta, tentando ganhar aquela região dos 79. A princípio não conseguiu, chegou a trabalhar acima, bateu lá na casa dos 81 dólares por barril e acabou fechando muito próximo dos 79, né? Então vem entregando, fazendo um rompimento falso e hoje aí trabalha já abaixo dessa região de suporte. Agora a gente tem para o óleo de palma ontem, como eu comentei, uma subida bem interessante, né? 2,38%, ajudou a puxar o óleo de soja e hoje vem caindo 0,25%. Para o óleo de soja, a gente viu esse movimento que eu comentei, né? Sendo puxado pelo óleo de palma, ajudando a subir, né? E subiu 0,62% e hoje já continua subindo, sobe 0,51% nosso óleo de soja, que ajuda a puxar o grão também, né? Grão que ontem acabou fechando no 0 a 0, mas hoje já vem subindo aí 0,7% no pregão noturno. Farelo também hoje subindo, ajuda, corrobora a puxar o grão também. Farelo ontem fechou estável e hoje vem subindo 0,85%. O trigo, pessoal, o trigo ontem caiu bastante também, caiu 3,63%, veio buscar a linha de referência aqui da média do canal, né? E agora vem deixando um candle, uma barra de alta, subindo 0,8% nesse pregão noturno de Chicago. E o milho hoje sobe muito bem, milho lá em Chicago sobe 1,4%, vem renovando as máximas, aparentemente vem em busca aí dos patamares de 4,47, que é onde ele tem uma resistência bem relevante a ser trabalhada. Aqui no nosso mercado, milho março ficou com uma alta de 0,10% e o milho maio acabou subindo 0,47%. Para o dólar, ontem no começo do dia vimos que estava um pouco mais negativo, né? E acabou caindo fortemente contra as principais moedas do mundo, caiu 0,4%. Lembrando que para esse índice, um movimento desse tamanho de 0,4% é bastante coisa, é uma volatilidade alta para esse ativo. Então a gente viu isso no dia de ontem, perdeu ali a região dos 103,68, que era um ponto de suporte, e agora vem continuando a queda, né? 0,18 para hoje. Aqui embaixo já temos outro suporte na região dos 102,92, tá? Então teria mais um pouquinho ainda para cair até encontrar o outro suporte. A parte de bolsas, ontem nós vimos as bolsas dos Estados Unidos fecharem em alta, tá, pessoal? A barra aqui é preta, mas ela fechou acima do fechamento anterior, apesar de ter fechado aberto da abertura, né? Mas enfim, de um dia para o outro ainda é uma alta. Fechou com uma alta de 0,51% e Nasdaq também fechou com uma alta de 0,63%. Após aí o discurso também do Powell, a gente teve um discurso relevante ontem do presidente do Fed, né? E ele foi na Câmara, como se fosse a Câmara dos Deputados, para explicar aí o que eles estão vendo para frente. E basicamente o que o Powell trouxe é o que todos os outros membros do Fed vêm falando, que basicamente eles precisam esperar por dados mais interessantes que apoiem o corte da taxa de juros para que eles não coloquem aí a carroça na frente dos bois. Então o temor dele é que de fato eles acabem sendo muito pressionados aí para cortar a taxa de juros antes do que eles preveem e isso acabe resultando em um problema lá no futuro, fazendo com que eles tenham que voltar a aumentar as taxas de juros, que seria catastrófico, né? Mas ele disse uma coisa que acabou animando o mercado, que eles não vão esperar, ou pelo menos entendem que não precisam esperar que a inflação caia para a meta de 2% para que eles comecem a cortar a taxa de juros. Isso deu uma animada no mercado. Agora, se a gente olha a parte do FedWatch aqui para as apostas, não teve praticamente alteração nenhuma, tá, pessoal? Março, então,
97% acredita que deve manter a taxa de juros em 20 de março, que vai ser a próxima reunião. Para 1º de maio, expectativa de 79,5% é que mantenha também a taxa. A gente pode ver as alterações, né? Como é que estava antes, como é que foi depois da fala dele. E também uma semana atrás, né? Então a gente percebe que mudou pouca coisa, mas assim, majoritariamente todo o mercado acredita que a taxa deva se manter em 5,25, 5,50 para maio também. Aqui em junho, a gente já tem uma perspectiva do mercado acreditando que deve haver um corte de 0,25%. Tá? Mudou muita coisa? Mudou. Estava 52,8% uma semana atrás e após o discurso aí veio para 55%. Então subiu 3 pontos percentuais aí dos investidores e que acreditam que vai haver um corte em junho de 2024. Tá? Então basicamente foi essa alteração. Hoje o Powell ele fala novamente, só que ele fala lá no Senado. Basicamente ele deve repetir o que foi dito ontem, então não tem surpresas quanto a isso. O que pode mudar são as perguntas, né? O que vão perguntar para ele e como ele vai responder. Mas sinceramente, pelo que a gente viu ontem, deve ficar muito alinhado com o que já vinha sendo dito e deve manter esse discurso esperando dados mais favoráveis para cortes de juros e vida que segue, né? Lembrando que os dados nos Estados Unidos eles estão vindo sempre o contrário, né? Eles estão vindo realmente muito fortes e não corroboram aí para um corte antecipado na taxa de juros. Dá uma olhadinha como é que estão agora as bolsas ao redor do mundo. Temos para Ásia e Pacífico uma queda no dia de hoje. Xangai cai 0,41%. Lembrando, Xangai é a principal bolsa lá da China. A gente tem Hang Seng, que é a bolsa de Hong Kong, caindo 1,46%. Então, uma queda bem relevante. Para o Japão, uma queda de 1,31%. E Coreia do Sul sobe 0,23% e a Austrália sobe 0,39%. Ásia e Pacífico, então, praticamente o maior peso está em queda, né? E a Europa mista, alguns países sobem, outros caem, mas a gente vê o Eurostock subindo 0,28%, lembrando que é o nosso termômetro, né? Ele reúne as 50 maiores ações em termos de liquidez lá na Europa, e a gente vê uma alta de 0,3% então nele. Para a parte de queda, a gente tem a Bolsa Londrina caindo 0,19% e na ponta altista temos a Bolsa Espanhola subindo 0,64%, descolando aí das demais. Para os futuros, a gente tem S&P 500 subindo 0,25% e Nasdaq subindo 0,43% no momento. Então, a princípio, dia mais tranquilo de novo, né, pessoal? A gente está vendo isso já faz algumas semanas aí. Os mercados eles não vêm concordando e também não tem um movimento que se destaca muito, né? Fica oscilando ali em torno do 0 a 0, acaba subindo ou caindo um pouquinho, como a gente vem acompanhando aqui no nosso mercado. Não está ganhando tendência, né? Dólar, já comentei, caindo contra as principais moedas do mundo, 0,16% no momento. A principal queda do dólar aqui é contra a moeda japonesa, que é o que basicamente está puxando o DXY para baixo, né? Contra o euro, o dólar sobe 0,03%, mas contra o iene aqui cai muito bem, né? 1,05%. Então, o iene ganhando força contra o dólar. Para países emergentes, temos aqui um dia mais misto também, contra a moeda do México, que seria mais próximo da gente, que cai 0,15%, poderia dar alguma ideia, mas a princípio deve abrir mesmo sem muita direção, tanto a bolsa quanto o dólar, tá, pessoal? Aqui no Brasil, né? Para commodities não agrícolas, a gente tem hoje o minério de ferro subindo 1,83%, pode ajudar a Vale a subir e puxar o índice também. E por outro lado, a gente tem o petróleo caindo 0,76%, que pode puxar a Petro para baixo e, consequentemente, o índice. Então a gente tem aqui, tá bem equilibrado, né, pessoal? Tá bem equilibrado, tá difícil de dizer um lado assim que o mercado possa tomar. Se a gente olhar para a parte do EWZ, que seria negociado lá fora, o pré-market lá ele tá negativo, tá? Então, a princípio, olhando lá para fora, seria uma abertura mais negativa aqui para o nosso índice, mas vamos acompanhar e ver o que acontece.
Na parte da agenda, já comentei com vocês, tem essa questão do Powell, né? Que pode... É difícil, mas enfim, sempre tem aquela perguntinha que bem colocada pode trazer volatilidade para o mercado, né? Mas vai depender muito realmente dos jornalistas. Então acredito que não deva trazer tanta volatilidade não. A gente tem na parte da Europa basicamente a decisão da taxa de juros que deve se manter, tá? Deve ficar em 4,5%, não deve ter surpresas aqui. Caso venha um corte, aí a gente pode ver os mercados entrando em festa, porque pode passar a sensação de que, opa, a Europa tava numa decisão igual aqui nos Estados Unidos. E aí eles cortaram lá, será que vai cortar aqui? Aí já começa um burburinho, já começa uma excitação e pode puxar as bolsas para cima. Mas, sinceramente, deve vir 4,5%, tá, pessoal? Muito improvável vir algo diferente disso, mas fiquem atentos, caso venha um corte, as bolsas provavelmente vão subir ao redor do mundo. A partir das 10h30 da manhã, lá nos Estados Unidos, a gente tem pedidos iniciais por seguro-desemprego. Também é um dado legal. Ontem a gente teve dados de empregos também, de outros, de vagas preenchidas. Eles vieram acima da expectativa do mercado. Não muito acima, mas ainda acima. Mostrando que estão abrindo vaga e estão preenchendo. E o desemprego lá já está praticamente no mínimo do mínimo do mínimo, né? Então chegou um momento em que as pessoas que estão desempregadas lá é porque realmente não tem jeito de se empregarem. Então a gente vê aqui os pedidos iniciais por seguro-desemprego, vamos ver se aumentou ou não, né? Lembrando que esse dado aqui, o bom é ruim e o ruim é bom em termos de inflação. Fora isso, a gente tem algumas coletivas lá de imprensa na parte do Banco Central Europeu, explicando a decisão da taxa de juros e o que eles esperam para o futuro. Isso aqui é legal de acompanhar, 10h45 da manhã. A gente vai ter também meio-dia o depoimento do Powell no Senado, que eu comentei com vocês anteriormente, não deve trazer grandes volatilidades. A gente também tem o discurso da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, ao meio-dia. Então, isso aqui também é legal de acompanhar. Basicamente os dados concentrados então aí na parte da manhã, né, pessoal? A parte da tarde, 1h30 da tarde, temos o discurso do Mestre, que é membro do FONC. Sinceramente também não deve trazer volatilidade. E seria isso para hoje, pessoal. Então, basicamente, um dia voltado para discursos de presidentes e membros de Banco Central, tá? Então, 10h30 acompanhem. Temos aí também, ao meio-dia, dados legais para sair. Grande abraço!